qualidade. Eu espero que este jogo de hoje, Flamengo 3, Volta Redonda 0, seja um divisor de águas na história de Michael no Flamengo e que ele passe a contar com o apoio da nação rubro-negra, porque ele pode vir a ser muito importante como peça do elenco do Flamengo, viu, William Tavares? Olha, fã de esporte, pra você que não viu o jogo, a gente tá mostrando aí os gols. Você viu a jogada que o Michael fez lá pelo lado direito do ataque do Flamengo? Olha o que faz o Michael, ó. Já vai, já fui. E toca pro Pedro. 3 gols do Pedro. E a gente vai falar bastante do Pedro ainda hoje, hein? Meu Deus do céu. O professor Celso Zelt, 2 assistências, 2 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 3 chutes, 2 no gol e uma noite mágica pro Michael. Parece que esse é o caminho que o João Guilherme falou um divisor de águas pro Michael esse jogo? Boa noite, William, companheiros, todos e todas que nos assistem. E dos dois lados, hein? Dos dois lados do campo. Eu vou mais na linha do João, viu? A gente percebe, recapitulando aqui, né? Que o Michael já fez coisas interessantes pelo Flamengo. O número de assistências de hoje, com as de hoje, por exemplo, sobe para 6. É um número significativo para quem nem jogando estava regularmente. Eu só não digo que é a melhor partida do Michael pelo Flamengo, ou a mais importante, porque a gente lembra que quando o Flamengo decide o título estadual do ano passado contra o Fluminense, ele também foi bastante efetivo. Na época em que era o 12º homem ainda com o Jorge Jesus. Jorge Jesus fazia dele o 12º jogador, né? E a gente não chegou a ver o 3º gol do Flamengo, mas onde não teve Michael, teve Arrascaeta, acreditando num lance ali de linha de fundo, praticamente dando o gol para o Pedro, que é outro que continua cavando o seu espaço na base de gols, né? Que é o fundamental para quem joga na posição dele. Agora, o jogo foi do Michael porque era um jogo para Michael. Era um jogo de um Volta Redonda que também foi. O Volta Redonda acreditou principalmente no primeiro tempo. Era um adversário muito mais ao feitio das características do Michael. Esse é o grande problema do futebol do Michael e das cobranças que a gente faz em cima desse futebol, né? Nem todo dia será dia de Michael. E o Rogério Ceni tem inteligência suficiente para perceber isso. Quais são os dias de Michael ou não. Aliás, falando em dosar elenco, como o João citou, Rogério hoje foi muito inteligente. Ele entrou com 3 titulares. Um desses titulares, o goleiro Diego Alves, absolutamente fundamental no resultado final, porque ele pega 2 bolas, uma no primeiro tempo do Manga e outra no segundo tempo do MV. E desses jogadores, só o goleiro Diego Alves ficou o tempo todo em campo. Os outros jogadores, o Rogério dosou muito bem, né? Arão e Bruno Henrique jogaram 1 hora, assim como o Everton Ribeiro. Diego 20 minutos, Arrascaeta 20 minutos. 20 minutos suficientes, inclusive, para o Arrascaeta ser o Michael do último gol dessa vitória do Flamengo, que praticamente sacramenta, até porque a igualdade em 3 gols, vamos supor que o Volta Redonda ganhe por 3 gols, ainda dá Flamengo. Então é muito difícil. Tá bom. Respeito ao futebol e às surpresas, mas, né, já tá lá o Flamengo, já tá na decisão, né? Paulo Calçade, impressionante como o Michael aproveitou, né, as oportunidades, voltou mais cedo de férias, se entregou, não quis ser negociado, porque era muito confortável, o Paulo, era muito confortável para o Michael. Não, tudo bem, você é emprestado, vou para outro lugar e tal, tudo bem, não tá dando certo. Não, ele batalhou, ele tem muito mérito. Agora, tem mérito aí do Rogério Ceni também, nas oportunidades cedidas ao Michael, Calçade? Boa noite para você. Olá, William, olá, companheiros. Lá para você que nos acompanha aqui. Eu vejo, William, 2 necessidades e 2 adaptações. Uma é do Flamengo ao estilo do Michael, a outra é do Michael ao jogo do Flamengo. O que não dá é simplesmente para pegar o Michael do Goiás, botar no Flamengo e falar funciona aí, porque era outra forma de jogar. Ele é um jogador de beirada de campo, de velocidade, extrema velocidade. Ele é melhor no mano a mano, no 1 contra 1, quando ele tem um adversário pela frente, quando há muito espaço e para ele fazer o driblar em velocidade, do que quando você tem um adversário parado e aí ele para também e ele tem que arrancar e driblar. Aí ele já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então em jogadas mais
jogadas mais velozes são bem sucedidas. Então esse é o ponto para o Michael. O que você olha para o Flamengo hoje é uma ótima vitória, esperada, necessária, de um outro Flamengo, daquele Flamengo que a gente fala sempre aqui no Linha de Passe. Um time A ou B tem que ganhar o estadual. Né? Essa é uma demanda que o Flamengo tem muito claramente. Tem outras equipes que você fala, vai tentar ganhar o estadual, é importante, não é? Mas no caso do Flamengo, o Flamengo tem jogadores em quantidade para montar esse bom time. É um time, não tem nada, este Flamengo de hoje tem muito pouco a ver com o Flamengo, aquele Flamengo que tem uma estrutura completamente diferente. Por quê? Ele teve 2 jogadores, você tem Vitinho e Michael, tem muito mais velocidade. O Everton estava ali tentando se aproximar do Pedro, né, para ser um passador, não estava Everton e Arrascaeta, que fazem, não a beirada, mas vem por dentro no Flamengo, né? Eles se associam, o Bruno Henrique joga mais perto do Gabigol. Não, é um Flamengo muito mais bem definido na área com o Pedro, com 2 velocistas, 2 jogadores rápidos pelos lados, 2 volantes, um meia. E laterais numa outra configuração, diferentes de Isla e de Felipe Luiz. Então, é outro Flamengo, que também dá muito certo, mas num outro jeito de funcionar. E esse Flamengo beneficia o jogo do Michael. Eu acho que a gente não pode reclamar, às vezes é um jogo no estadual, é uma campanha no estadual que vai levar o jogador para um outro nível dentro do clube. Porque esperava-se muito mais do Michael, mas o contexto do Flamengo é diferente do Goiás. Então, ele sofreu para se adaptar. E o Flamengo, um tem que entender o outro aí para tirar o melhor. Sem dúvida. Ô, Birner, boa noite para você também. Tinha muita expectativa aí com relação às oportunidades para o Michael, e eu quero falar de um outro cara também, que é o Vitinho. Foi bem na Libertadores, que já teve alguns momentos importantes, hoje não foi mal também, não foi mal, Vitinho. Desses 2 aí, quem se entende que aproveitou melhor a oportunidade? A gente está falando de um jogador que chegou ano passado e outro que já está há mais tempo aí no Flamengo. Quem para você conseguiu aproveitar melhor aí, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs do esporte. O Michael, não só por conta do jogo de hoje. Pelo meio, em tese, quem ainda aparece mais no time do Flamengo, além do Arrascaeta, que vem da esquerda para dentro, do Everton Ribeiro, que vem da direita para dentro, é o Gerson. E a chance do Vitinho conseguir executar a função similar à do Gerson, o Flamengo jogou de uma maneira um pouco diferente da que costuma jogar, Calçade já destacou bem isso, com o Everton Ribeiro na direita, Michael na esquerda e o Vitinho por dentro, mas em tese a briga de posição ali, se a gente for pensar em como ele pode atuar para jogar mais ou menos nessa faixa de campo, é com o Gerson. E aí a chance de ele ganhar a posição é muito pequena. Já o Michael, quando o Everton Ribeiro sai, Everton Ribeiro não fez mais uma vez um grande jogo, apesar de no primeiro tempo ter colocado o Pedro uma vez na cara do gol, e o Pedro desperdiçou aquela oportunidade, o Michael foi para a direita. Então o Michael, como joga dos lados do campo, e o Bruno Henrique, que também acho difícil que perca a posição para o Michael, que joga mais próximo do Gabigol, quando o Flamengo atua com o seu time principal, como o Bruno Henrique também não vive lá um grande momento, é mais fácil imaginar o Michael entrando no jogo mais vezes do que o Vitinho. A não ser que o Rogério faça modificações no sistema de jogo. Além disso, tem o rendimento. No primeiro gol, vale lembrar que além de driblar 2 jogadores, foi ele que recupera a bola do Naninho. Ele é um jogador que estava atuando na esquerda, ele do lado direito recupera a bola, dribla 2 jogadores, levanta a cabeça e dá o passe para o Pedro. No segundo gol, ele também levanta a cabeça para dar o passe para o Pedro. E os 2 passes foram passes perfeitos. O segundo mais preciso ainda do que o primeiro, porque o Pedro precisou ali dominar para finalizar. Então eu acho que o Michael aproveitou melhor essa chance dessa peneira que é o campeonato estadual. O Calçade, eu mais uma vez assino embaixo. O Flamengo tem time para ganhar o campeonato, inclusive jogando com a segunda equipe. Nesse momento, o torcedor do Fluminense que olha a gente, fala, esses caras estão desprezando o Fluminense. Eu não estou dizendo que o time B do Flamengo é melhor que o do Fluminense. Eu estou dizendo que ele pode competir com o time do Fluminense, né, que são as 2 melhores equipes hoje do Rio de Janeiro, as 2 equipes realmente competitivas e com futebol em nível de primeira divisão, não só porque estão na primeira divisão do futebol brasileiro, mas que jogam futebol no nível de elite do futebol nacional. Então eu acho que esses jogadores aproveitaram muito bem
E para fazer o contraponto, quem não está aproveitando nada bem é o René. Ô Fã de Esportes, você que está chegando com a gente, obrigado, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Pessoal chegando conosco também agora, fica aí, a gente vai falar do Pedro já também. Vamos falar do Majestoso amanhã, daqui a pouco passar pelo Atlético Mineiro que venceu também por 3-0. Então, tá chegando, fica com a gente que tem muita conversa ainda nesse Linha de Passe. A gente segue junto até meia-noite, hein? Até meia-noite. Ô João Guilherme, antes de entrar no Pedro, eu tô louco pra entrar na história do Pedro. O torcedor do Flamengo, assim, é um negócio... Não é? O Pedro é uma coisa espetacular. A gente viu um lance ali agora há pouco, que parecia que ele ia se atrapalhar, e ele consegue ajustar num passe ali sensacional, depois o Everton Ribeiro fica na cara do gol, acaba desperdiçando, e a gente tá vendo também os gols ali do Pedro. Mas pra dar uma arrematada nesse assunto, Vitinho e Michael, esses dois jogadores bem, de quem o Flamengo precisa mais nesse momento? Olha, o Vitinho é um jogador tecnicamente melhor e que pode executar mais funções no time. O Vitinho ele pode, por exemplo, jogar pelos lados, né, onde, aliás, ele apareceu no futebol e jogando muito bem, mas ele também pode jogar mais centralizado. Então, essa versatilidade do Vitinho, ela pode fazer, ele mantendo esse bom momento, e ele vem realmente crescendo não só na parte técnica, mas na parte física também, tem sido muito elogiado por isso, fazer com que ele passe a ser utilizado com mais frequência. E eu vou falar um negócio para vocês aqui, hein? Bruno Henrique é um jogador que já está na história do Flamengo. Se formos falar da história do Clube de Regatas Flamengo, em determinado momento nós vamos falar de Bruno Henrique, da importância de Bruno Henrique, do jogador que faz gols em clássicos, em momentos decisivos, da trajetória incrível de 2019, da conquista da Libertadores da América. Mas Bruno Henrique caiu muito de produção e ainda não conseguiu voltar. Então, com Pedro jogando o que está jogando, com o Vitinho crescendo, com o Michael, né, de repente começando a ter uma regularidade, eu não sei não. Acho que o Bruno Henrique ele tem que voltar a apresentar um futebol compatível, ou pelo menos próximo com aquilo que ele já jogou. Mas você tiraria ele do time, Flamengo, João? Tão rápido? Olha, há quanto tempo o Bruno Henrique não faz um jogo que a gente Eu não estou possa discordando falar de você quanto ao desempenho, tá? Não, eu sei, perfeito. Mas assim, Birner, aliás, são dois jogadores, né? São dois jogadores que estão na história do Flamengo. Que se qualquer um for parar para falar dos grandes times, das grandes conquistas, dos grandes jogadores da história do Flamengo, os dois que eu vou citar aqui serão citados, e merecidamente. Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Agora, Eu ia falar isso. Há algum tempo, e o Everton Ribeiro há mais tempo, eles não estão apresentando um futebol compatível com a capacidade que eles têm. Eles estão vivendo do que já fizeram, e fizeram muito pelo Flamengo. Só que o que passou, passou. Né? E com esse pessoal aí, com Pedro, com Vitinho crescendo, com a concorrência que se tem no elenco e com as possibilidades de armação de time que tem o Rogério Ceni, é bom eles ficarem atentos. Ainda não tiraria do time, mas se não melhorarem rapidamente, eu acho que isso pode passar a ser algo a ser pensado. Pode falar, Bernardo.